E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do nosso Ideia Map. E hoje nós temos um tema muito legal. Para isso, eu tenho aqui minhas amigas que vão tratar desse tema junto comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Késia e eu tô aqui com a Carol. Oi, gente, prazer estar mais um podcast com vocês. Muito bom a gente poder aí, né, alinhar mais alguns pensamentos. E também com a Isabela. Está de volta aqui com a gente, Bela. Gente, que delícia, muito prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada ao MEP por esse convite e eu tô ansiosíssima para a nossa conversa de hoje, vocês não têm noção. E eu confesso para vocês que essa conversa já se iniciou antes das câmeras serem ligadas. Então a gente já tá pipocando de ideia aqui e eu quero falar que vai ser uma conversa muito legal para vocês hoje. Nós vamos falar sobre mulheres. 3 mulheres falando de mulheres. E como funciona essa questão? E aí, para você acha que uma mulher cristã, ela deve trabalhar fora? Como que você pensa isso? Nós vamos tratar esses assuntos que são um pouco mais delicados. E eu queria começar ouvindo da Carol. Por quê? Carol, ela é mãe, ela é esposa e ela também trabalha. E aí, Carol, qual que é o seu pensamento a respeito disso? Mulher cristã deve trabalhar. É um assunto que, na verdade, pairou por muito tempo os meus dias. Então, é uma coisa que eu posso falar com vivência de causa. Eu acredito que até certo tempo, sim. Mas vai ter um período que vão ter outras coisas que vão chamar, e aí o trabalho, infelizmente, ou felizmente, não sei como vocês pensam, mas ele vai se tornar não a prioridade. Você vai começando, você vai, sei lá, amadurecendo, mudando de fase, e acaba que vai gerando outras necessidades na sua vida. Peraí, Carol, então você tá falando que em um momento a mulher cristã ela deve abandonar o emprego? Não, eu estou falando da minha experiência pessoal. Não abandonem seus empregos, mulheres. Fiquem tranquilos. Você não tá mandando ninguém. Meu Deus, já começa assim. Mas eu acho que em alguns momentos, se a mulher tem condições para isso, seria ideal. E eu acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sim, sim. E você, Belinha, o que você pensa? Kezinha, eu tenho uma mentalidade de que nós estamos falando de mulheres e mulheres, no caso da Carol, casadas, que já Sim. têm filhos, que têm ministérios na igreja. Então, são muitas demandas. E eu acredito que sim, as mulheres têm que trabalhar sim. Desde que elas queiram isso e que esteja acordado com o marido delas. Sim. Porque a gente entende que quando nós casamos, nós não somos mais 2 indivíduos, mas sim uma só carne. Eu acredito que o casamento só funciona, a Carol tá aqui que não vai deixar a gente mentir, que tem vivência disso há muitos anos, que ela tá casada desde quando Meu ela tava no Deus. ventre da mãe dela. Já é Isso prometida. mesmo, Ela ela é prometida desde antes de ser concebida. Isso aí. Mas eu acredito que tudo dentro de um casamento, desde que conversado e acordado com as duas partes, tudo dá para fazer. E tem mulheres que elas gostam e que elas se sentem muito melhor trabalhando e que elas conseguem desempenhar todos os papéis que elas precisam. De ser esposa, de ser a dona, a edificadora do lar, de ser mãe, de estar nos ministérios e ainda de conseguir conciliar com o trabalho dela. Sim. Se eu conseguiria isso ou não, não sei. Saberemos nos próximos Saberemos capítulos. nos próximos Nome de capítulos. Jesus. Mas eu, particularmente, eu gosto da ideia da mulher, mesmo que ela trabalhe, ela trabalhar menos do que o homem, ela ficar mais tempo em casa, para que ela se dedique mais à casa, para ela ter para ela fazer a casa dela virar um lugar de conforto. Sim, sim. Pode Eu falar. acredito que o equilíbrio é tudo. Eu concordo com a Bela. Eu acho que a mulher, ela tem capacidade para trabalhar. Em momento nenhum aqui, tipo, porque tem hora que a gente fala assim, a mulher não devia trabalhar, como eu falei. Acho que em alguns momentos devia sim, talvez, largar o emprego. Não é porque a mulher não é capaz, pelo contrário, ela é tão capaz que ela gera outro ser humano e ela que tem a capacidade de cuidar de outro ser humano. Assim, não é tirando a responsabilidade dos pais, é claro que não. Mas eu já estive em momentos com meu pai dentro de casa e com minha mãe dentro de casa, e eu falo que no meu emocional, eu posso falar da minha experiência, tem Sim, como falar sim. de vocês, de outras pessoas, você que tá aí, não tem como eu falar da sua experiência. Mas eu sei que em alguns momentos emocionais, alguns momentos de estrutura mesmo, de aprendizado, foi muito importante a figura da minha mãe, sabe? E Sim. quando ela não estava, acabava que desestruturava. Então eu acho que é importante ter o equilíbrio. É o que a Bela falou, se ela dá conta de tudo, Sim. beleza. Mas a gente tem que saber aquilo que Deus colocou na nossa mão, como mulheres. Isso é importante. Porque a gente hoje tem uma confusão de papéis.
O Sim. que faz o homem e o que faz a mulher dentro de um relacionamento? E é complicado. Eu tenho 13 anos de É relacionamento. uma vida, meus E Tá amigos. vendo? Por isso que eu falei que ela pensando, já nasceu casada. pensando nessas bebezinhas, é uma vida, né? Porque uma tem aqui o quê? Essa 21. cutis de Seu auge 21 dos 21. Eu e tenho 20, 24 com cara de quase 14. 25. Eu também não tô tão velha assim, não. Vou fazer 29 esse ano, tenho 28. E ela falando Mas, que a gente é bebezinha. Né? Mas- Na cara. mas relacionamento são 13 anos. Comecei a namorar muito nova, não aconselho hoje em dia, mas eu casei com meu primeiro namorado. Então, tipo, tudo que eu tinha que aprender foi com ele. E foi um Sim. conflito que a gente teve. E que depois de casado a gente teve mais ainda. E depois do filho, aí que gritou. Sim. Então, eu acho que quando a gente consegue trazer as coisas com equilíbrio, lembrando dos papéis de cada um, porque o nosso Deus definiu papéis. Então, aí fica muito mais fácil levar isso. Fica um assunto menos polêmico, vamos dizer Sim, assim. e eu acho interessante o que vocês falaram, uma questão que vocês estão falando da experiência de vocês. Uhum. Então é o que vocês viveram, vivenciaram, Uhum. e nós estamos colocando isso aqui. E no final a gente vai trazer umas outras coisas também. Mas eu queria pontuar uma coisa da Carol aqui, que ela Ai, falou meu que agora. Deus. Ela disse que ela começou a namorar muito cedo. E a gente vê que hoje em dia muitas meninas, muitos adolescentes, né, querem namorar. Uhum. E eu queria saber, a Carol Lá disse pra ela vem. não aconselha. Mas eu queria saber de verdade a opinião de vocês. Se vocês acham que a pessoa, na opinião de vocês, ela deve primeiro formar, conseguir uma profissão, talvez. O que vocês pensam? Vocês acham que a adolescência é uma fase que Quer vocês falar? acham bacana isso? Podem falar. Eu acho que eu vou começar pra depois você arrematar todas as coisas. Tá bom. Você tem Aham. história pra dar e vender. Isso. Eu vim de um lar muito tradicional. Muito, muito, Sim. muito, muito, muito. Meu Deus do céu, tipo assim, de que meu pai falava que eu ia começar a namorar depois dos 40 anos. Você assinou o termo, né? Meu Deus, quase que ele fez eu assinar com o meu dedinho, quando eu nem sabia de escrever ainda. Mas o que os meus avós, o que a família do meu pai, os mais velhos sempre falavam é que eu tinha que, quando eu começasse a namorar, tinha que ser o meu primeiro namorado e que tinha que ser meu marido e pronto, acabou. Uhum. E que eu não podia ficar namorando demais e que eu nem podia ficar velha demais. Mas já o meu pai, ele queria me proteger de tudo. Ele queria pegar e não, você não vai namorar. Nunca. Nunca, você não vai namorar nunca, você não vai casar nunca, você vai ficar aqui na minha casa pra sempre. E eu acho que depende muito de cada pessoa. Eu acho Sim. que é muito difícil, vocês duas, eu gosto muito de conversar com vocês duas. E eu acho que é difícil a gente pegar uma receita escrita e falar assim, é isso que deve acontecer, é isso que não deve acontecer. Porque eu conheço pessoas, eu conheço relatos de meninas que ainda são meninas pela idade, mas que já são mulheres casadas, que já são mulheres de família e elas se portam como tal. Sim. Eu acho que depende muito da criação e da maturidade de cada menina. Porque tem gente de 30 anos de idade, mulher de 30 anos de idade, que ainda é uma Que não tem menina, maturidade. que não tem maturidade pra É nada, nem pra verdade. cuidar de si mesmo. Mas tem meninas de 15 anos que já têm uma cabeça muito bem formada, que passaram muitas coisas que elas não deveriam ter passado, muitas coisas pesadas que fizeram ela amadurecer muito mais rápido e que elas já têm uma estrutura emocional, psicológica que elas conseguem levar um relacionamento. Uhum. No meu caso, Uhum. se eu me aconselharia a namorar cedo? Não, não me aconselharia. Eu acho que tinha muita coisa ainda pra eu viver. E não tô falando nem de formar, de casar depois de formada, mas de esperar pra eu ter a cabeça mais firme, Sim. mais alicerçada nas ideias, nos princípios certos. E eu acredito que, agora eu vou, por isso que eu falei que depende muito, porque eu tenho a cabeça pipocando em muitas coisas. Eu acredito que se a mulher espera depois dela conseguir se formar, depois dela conseguir se estabelecer num trabalho, num emprego, é lógico que ela vai ter mais estabilidade. Lógico. Tudo bem que a estabilidade é muito relativa, mas Uhum. ela não vai precisar de ficar estudando horas e horas dentro de casa, com o marido dela esperando, com os filhos dela esperando, porque ela precisa de entregar um trabalho. Uhum. Ou ela não vai precisar de ficar correndo louca atrás de uma promoção, porque ela já está num cargo muito bem estabilizado, já, a sua vida profissional já está muito bem estabelecida. Lógico que eu acredito que vai ser mais fácil em alguns pontos. Só que eu acredito que é muito relativo. Eu mesma ainda não me formei na faculdade, já tenho curso técnico, já estou encaminhada em muita coisa, mas eu acho que eu não esperaria até eu ficar formada na minha faculdade para depois eu me casar. Mas eu acredito que Sim. vai ser muito desafiador. Cada Sim. coisa tem seu desafio.
Cada escolha é um desafio, né? Cada coisa. Eu acredito que eu tô com a Isabela. Tem as realidades e tem os casos específicos. Mas pegando um caso geral, vamos pensar na geração que a gente tem hoje. Sim. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar com os jovens lá da igreja. Deus me confiou a missão de ser a líder deles. Assim, eu acredito que, tirando os casos específicos, pegando a maioria, a faixa etária e tudo mais, eu não aconselho namorar cedo mesmo. Por quê? Porque no tempo dos nossos pais, nossos avós, namorar com os nossos avós, nossos pais nem tanto. Mas namorar com 13, 14 anos era normal. Minha avó contava uma história que a prima dela estava em cima da árvore. A Kézia é minha irmã. Quem não sabe, a Kézia é minha irmã, gente. Eu não E- conheço essa história, Vou não. te contar. A prima dela estava em cima da árvore. E aí, de repente, o pai foi lá chamar. Por quê? Porque ela tinha que descer da árvore, porque já estava na hora de arrumar pro próprio casamento. Só um detalhe, lembrando que a minha avó, gente, ela nasceu, assim, em 1914, então foram anos atrás. Isso, então, tipo assim, era uma época totalmente diferente, que as meninas eram mulheres muito cedo, elas já tinham a responsabilidade de mulheres. Então, acaba que era uma realidade totalmente diferente. Hoje, uma menina de 13 anos que quer namorar, nem sempre tem a cabeça pra namorar, tirando os casos específicos. É uma menina, de fato. Por mais que se vista ou queira se portar como uma adulta, a gente sabe que não é. Sim. Infelizmente, tem muita coisa para aprender e a maturidade pesa muito. Então, eu não aconselho por vários fatores. Primeiro, que a gente crê que todas as coisas, fornicação, sexo antes do casamento, é pecado. Então, com essa idade, é tudo muito à flor da pele. Então, gera mais oportunidades para o pecado. Verdade. Pode ser que não aconteça? Gente, a gente torce muito para que não. Mas que gera mais oportunidades. A gente precisa fugir da aparência do mal? A gente precisa. Raramente, eu sou fora da curva, mas raramente a menina, começando a namorar tão cedo, ela vai casar com o primeiro namorado. E aí, cara, isso gera traumas que podem ser irreversíveis lá na frente. Porque ela vai, sei lá, vamos fazer de conta que não sofreu nada essa questão do pecado que eu falei, não avançou o sinal. Mas e as brigas desnecessárias que tiveram? Porque é muito imaturo e não tem maturidade para levar um relacionamento. E as coisas desnecessárias? E a coisa de realmente não ter estrutura para levar um relacionamento? A Kézia perguntou se ela acha legal formar, ter uma vida estruturada antes de casar. Cada caso é um caso, mas se você tiver a oportunidade, faz. Faz porque é legal. Porque um casamento já é uma nova estrutura. Você já tem que desestruturar algumas coisas. Então, se você já tiver alguma estrutura, é bacana. E eu falo porque hoje eu, Carol, 6 anos de casada, 3 de relacionamento, preciso correr atrás de coisas que eu não corri quando eu tive a oportunidade, vamos dizer assim. E isso é pesado às vezes. Agora que a vida mudou, tenho filhos, minha perspectiva de vida mudou, às vezes é um pouco mais complicado chegar em lugares que eu preciso chegar. É um pouco mais cansativo, mas ainda continua sendo necessário. Então, se você conseguir fazer isso antes, mas não tô falando para isso ser o seu carro-chefe, porque eu também acredito na construção do casal. Eu acredito que naquilo, né? Sozinho você chega mais rápido, mas junto você chega mais longe. Então, se você tiver a oportunidade de encontrar alguém que tá na mesma visão, você orou, você sabe que é aquela pessoa, porque eu acredito que namoro, por isso que é ruim namorar cedo, porque namoro de crente tem que dar sim casamento. Sim. Isso aí eu sou tradicional ainda, igual sua família. Tem que dar em namoro, Eles falam tem que que dar em namoro foi casamento. feito pra acabar, né? Ou acabar de vez ou acabar no altar. Aham, É uma frase muito exatamente. legal. E e eu acredito que sim, tem que chegar no casamento, porque senão você tá namorando o futuro marido de alguém. Não faz sentido você namorar pra Nossa! beijar na boca. E aí, no final, a gente tá todo mundo lascado. Nossa! Gostei muito dessa frase, cara! Então, anota aí, ó. Se você tá namorando só por namorar, você tá namorando um namorado que não é seu, hein? Ou uma É. namorada que não é O sua. marido de alguém. Ou a marida de alguém. Esposa. Gente, eu amei isso E muito. se a gente meu parar pra Deus. pensar, a nossa própria Constituição, assim, eu não é querendo entrar nos casos específicos, mas nossa própria Constituição fala o quê? A respeito do namoro, a partir do casamento, nascer a partir dos 18, se eu não me engano. 18, 16 com o consentimento dos pais. Então, realmente, se a Falando gente... nisso, curso de juiz de paz, tá, gente? Eis aqui a professora, fala com o MEP. Fala, Mas- pode mandar mensagem lá. E isso é muito interessante quando a gente para pra pensar. Mas eu acredito, gente, que dentro das igrejas existe essa formação, como se o casamento fosse uma coisa que nós precisamos alcançar. Talvez seja por isso que a gente pensa Como isso. se fosse a meta da vida. Isso, uma visão que eu penso, talvez, é que algumas igrejas pensam assim, que o casamento é uma meta, e aí quando a mulher entra pra essa meta,
é como se nós tivéssemos que abrir mão, vou usar essa expressão, da nossa vida antiga, no sentido de trabalhar, Entendi. estudar. Tipo, zerou a vida. É. É, Acabou. não, Depois do não, casamento, não acabou. são todas, mas eu já Aham. percebi algumas percepções assim. E aí? E nesse caso, quando a gente casa, a gente começa a cuidar só do nosso marido, que o nosso trabalho aqui, E nosso ponto aí? inicial é o trabalho. A gente Sim. larga a nossa carreira sem querer. Como que funciona? Tem que ser conversado. Qual é a visão de vocês? Lembrando que eu tenho uma mulher casada aqui e uma mulher não casada ainda. Mas temos duas opiniões aqui de mundos diferentes. Sim. E Quer aí? falar? Não, quero que você comece Ah, agora. entendi. Então, eu acredito, sempre eu acredito, né? Mas eu tenho que falar do que eu acredito, não tem jeito. Que na verdade, vamos esclarecer uma coisa, que se eu não esclarecer, eu vou ficar incomodada. Sim. A meta não é casamento, gente. A meta é ser parecida com Eu Jesus. ia falar isso agora. Não tem como. Tá muito errado esse desespero. Gente, esse desespero em caçar um relacionamento. Deixa eu te contar, relacionamento é muito bom, mas dá um trabalhão. Entendeu? É uma pessoa com outra cultura, com outras ideias, que veio de uma outra criação, que você tem que alinhar. É trabalhoso. Marido, eu te amo, mas você me dá um trabalhão, e eu sei que eu também te dou um trabalhão. E é verdade, é muito, muito complicado às vezes. E aí, às vezes, a pessoa tá ali, ó, envolta na obra, toda fazendo as coisas, tá linda, sabe? Tá ali, ó, bonitinho, igual Jesus quer, e caçando um relacionamento, sei lá, se coloca na posição de servo e vai ser parecido com Jesus. Pra você ficar cada vez mais próximo de ser realmente como ele. Paulo mesmo fala que se você não tá casado, fica tranquilo, fica de boa, aí fica na sua, porque E vai fazer a e vai obra. fazer a obra, porque casamento é trabalho. Agora, se você casou também, você já tem responsabilidades como casado. Como esposa e como marido. A sua pergunta teve a parte também casei, sou uma mulher super ativada, todas as coisas, casei. Agora zerou a vida? O que é que eu vou fazer? Eu continuo ou eu não continuo, tipo, fazendo todas as coisas? Eu costumo falar que cada casamento é um tipo de contrato. Eu acho que cada coisa conversada, sabe, dá muito bom. Você alinha. Eu acho que se você vai entrar no casamento, porque, gente, casamento é pra vida toda. A nossa geração é uma geração descartável. Tipo, tudo se não tá legal, descarta. Uhum. Mas o nosso Jesus não descartou a gente. Sim. Ele transforma a gente de glória em glória pra glória dele. Então, no casamento é a mesma coisa. Tá ruim? Dá um jeito de consertar. Todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. Tirando, enfim, outras coisas que a gente já falou em outros podcasts, alguns tipos de abuso, e, enfim. Confere os nossos podcasts É, antigos, por favor. Exatamente, pra você saber o que eu tô falando. Mas, enfim. Tirando casos específicos, tem coisinhas que dá pra gente arrumar, dá pra gente alinhar. É um ferro afiando outro ferro. Sim. Sabe? Relacionamento às vezes vem de relar. Sabe as pedrinhas do rio que vão relando uma na outra até elas ficarem redondinhas? É a mesma logística no casamento. E o casamento, ele é a expressão, é um exemplo que Deus deixou na terra de um relacionamento que a noiva de Cristo tem que ter com ele. Então a gente precisa aprender todos os dias um com o outro. Não que Cristo aprenda com a gente, que ele já sabe de tudo. mas é uma expressão do que tem que ser. Então, eu acho que a gente precisa parar de pensar num casamento descartável. Então, acho que tudo conversado. Por exemplo, chegar pro meu marido e falar: olha, eu quero estudar, eu quero continuar estudando, eu quero trabalhar, você vai precisar me ajudar nas coisas de casa, porque, cara, a mulher se preocupa, não tô falando que é obrigação da mulher, mas a gente se preocupa naturalmente mais com as coisas da casa. Se o cara deixar a meia lá no meio, ele tá de boa, a gente fica, só meia aí, ó. É verdade, são coisas práticas E não da precisa vida. nem ser casada, não é, Isabela? Não precisa, não precisa. Lembrei da minha casa agora, que chega os homens deixam a meia em cima da cama. A gaveta tá a 2 metros de distância, por que não colocou na gaveta? Gente, qual que é a dificuldade de abrir a lixeira, jogar as coisas dentro da lixeira? Ou então de colocar Pouco por cima! Entendeu? São coisas que a gente se importa mais. Sim. Mas se a gente conversar, por exemplo, meu marido, gente, ele é o lavador de vasilha lá em casa. Aleluia. Por quê? Hoje foi a Isabela. Sim. Chegou lá, lavou as vasilhas. Mas ele é o lavador de vasilha porque é uma coisa que eu naturalmente já não gosto de fazer. Ele sabe das demandas que eu tenho. E ele sabe que não dá pra abandonar nenhuma das demandas. Não é também o que eu quero e não é o que ele quer, porque eu vou ser infeliz se eu abandonar as demandas. Então acaba que ele assumiu algumas coisas que seriam minhas coisas, com muitas aspas nisso aí,
por causa disso, sabe? Porque a gente divide, a gente conversa, o nosso contrato funciona bem. E a gente é muito feliz, assim, E uma sabe? coisa que eu acho muito legal no relacionamento da Carol e do Daniel, que eu quero falar mesmo, é a questão da Esposas. parceria. Sim. Eles são muito parceiros. Eu admiro isso muito neles, porque eles são cristãos, mas eles conversam sobre as coisas, eles são parceiros, eles tomam decisões juntos. E eu acredito que um casamento, eu mesmo perguntei, eu mesmo já tô falando, né? Mas eu acredito que um casamento, ele funciona muito bem na parceria também. É você saber aquela palavra que muita gente não gosta, se submeter à visão do seu esposo, mas é conversar também. E a Nossa, gente isso vai dá um entrar em trabalhão. submissão daqui a pouco. Isso, Mas antes eu quero ouvir a Isabela. Eu concordo com isso que a Carol falou. Só que você falou que depois que casou, de conversar. Depois Não, que casou. tem que ser antes. Eu tem que ser concordo antes. eu vou nessa linha de antes. Por quê? Nessa linha de que nós somos cristãos. E para nós o casamento não é qualquer coisa que vai destruir um casamento. Não é qualquer coisa que nós vamos largar. Mesmo num caso de traição, eu acredito que tem casos e casos. Eu acredito sim que vai ter casos que Deus vai mandar. Se o homem traiu a mulher, eu acredito que vai ter casos que Deus vai mandar a mulher continuar orando, continuar intercedendo, insistindo por algum propósito que ele tenha, que eu não consigo entender qual. Mas eu conheço histórias que foram assim, que foram restauradas depois de traições. Então, dito isso, essa seriedade que é o casamento, eu acredito que, já teve todas as respostas de Deus, é isso que Deus quer, é isso que... Mas só que Deus não criou robôs. Deus não criou coisas que vão seguir as ordens dele cegamente. Nós somos humanos e nós temos escolhas. Por mais que Deus revelou que é aquele que é o propósito para a gente tem como, sim, abrir mão do propósito dele ou aceitar o propósito. Então, você recebeu a resposta de Deus, todas as respostas da vida. Você sabe que aquela é a mulher da sua vida. Você sabe que aquele é o homem, é o homem da sua vida. Meu Deus, vou casar com ele. Tá bom, Jesus, eu entendi. Só que, antes de tomar o passo de ir para um casamento, senta os dois numa mesa e fala assim, então, eu gosto muito de trabalhar. Nós estamos falando de trabalho em específico. Eu gosto muito de trabalhar. Eu me dediquei muito para chegar onde que eu tô na minha carreira agora. Só que eu ainda não cheguei na onde eu gostaria de estar. Eu ainda quero estar mais para frente do que eu tô hoje. E eu preciso de que você me ajude com a casa. Eu preciso que você entenda que eu não vou ter todo o tempo do mundo disposto para nossa casa, disponível para nossa casa, e todo o tempo do mundo disponível para você. Não quer dizer que essas duas coisas vão ficar de lado, rechaçadas para lá. Não. Quer dizer que não vai ter como isso ser toda a minha atenção voltada para isso. Eu vou precisar de estudar, eu vou precisar de trabalhar muitas horas para eu conseguir alcançar o meu objetivo, para eu conseguir chegar lá longe. Você concorda com isso? Porque se você concordar, vamos embora. Agora, se você não concordar, infelizmente, não tem como a gente seguir. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter o equilíbrio. Aí, não, beleza. O cara, não, beleza, eu concordo. Beleza. Mas só que eu não abro mão de, sei lá, dos finais de semana serem meus. Durante os finais de semana, você é minha, não quero nem saber. A não ser que tenha algum imprevisto muito, muito atípico de, sei lá, da empresa precisar de você no final de semana, aí é lógico. Imprevisto é imprevisto. Imprevisto é imprevisto, mas... Entendeu? Sim. Os acordos, o que a Carol falou, o diálogo, o que a Carol falou de contratos, eu acho que é tudo muito conversado, é tudo muito entendido, Tudo conversado, cara. você entende, eu acredito. E Deus leva muito a sério as alianças, né? Sim, as Deus alianças que nós fazemos Isso. aqui. E Deus abençoa muito o casamento, porque vocês duas, por favor, me corrijam se eu estiver errada. Porque temos a líder do ensino aqui. Meu Deus. E temos uma mulher casada aqui. Gente, então eu peso. sou só um gatinho no meio de você. Entendeu? Mas eu acredito que dentro de um casamento é tão poderoso a aliança de um casamento, porque antes de você fazer a aliança com o seu cônjuge, você está fazendo uma aliança perante Deus. E o elo principal dessa aliança é Deus. Sim. Se não tiver Deus no meio dessa aliança, muito provavelmente, principalmente nos dias de hoje, ela não vai durar, ela vai se quebrar. Ela não vai conseguir se segurar junta. Então, quando nós fazemos aliança com outra pessoa, nós precisamos entender que nós estamos fazendo aliança com Deus também. Porque essa outra pessoa é o Filho de Deus. Então, a gente precisa de pensar de que o nosso casamento, o casamento que nós vamos ingressar é uma aliança muito mais do que só com aquela pessoa. É com o pai daquela pessoa. Sim, que também é nosso pai. Também. Gente, casamento pra mim é muito...
é muito mais do que só juntar duas pessoas pra dormir na mesma cama, pra ter Com relações certeza, íntimas. com certeza. Gente, é muito poderoso o casamento pra mim. E eu entendo que Deus abençoa sim, e que mesmo que aconteça muitas coisas erradas durante a relação, durante o namoro, eu acredito que Deus tem poder sim pra fazer todas essas maldições virarem bênçãos. Só que o processo para uma maldição virar bênção, por conta que você entrou numa coisa que é abençoada por Deus, que é o casamento, é muito mais desgastante. É melhor muito fazer as mais- coisas certinho, É né? muito mais cansativo do que você já entrar engatado em muitas coisas certas. Normalmente a reconstrução ou a reforma é muito É mais muito trabalhosa mais que a trabalhoso do construção. que a construção em si. Então, Do que edificar uma casa do nada. Gente, verdade. reforma, pelo amor de Deus. ai, Nossa. Deus. Gente, então, para dar uma pausa aqui agora, eu quero falar dos nossos patrocinadores e eu vou voltar daqui a pouco com as nossas perguntinhas que vocês já sabem, hein? Ai, meu Deus. Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês a UP. Se você precisa de uniformes, de camisas personalizadas, você pode entrar em contato, que as pessoas de lá são top, ó. Olha a camisa do MEP. Cara, vou mostrar a sua aí. Linda, maravilhosa. E eles são maravilhosos. O atendimento é ótimo. Pode passar o outro, por favor? E você que tem interesse em fazer teologia, nós, o Seminário Teológico MEP, estamos com matrículas abertas. Você pode fazer teologia, você pode fazer o aproveitamento de crédito, e é só você nos chamar nesse número que nós explicamos para você melhor, tá bom? Meninas, agora eu quero fazer uma pergunta um pouco mais polêmica. Ai, meu Deus. Tava Não tava esperando. polêmico, não? Não estava. Ah, tá bom. Vocês acham que a mulher ganhar mais do que o homem no seu emprego é insubmissão? Submissão? Nossa! É uma Entendi. pergunta. Dúvidas. O que vocês Dúvidas. pensam? Essas dúvidas vieram de quem? Pelo amor de Deus. Do script. Ah, entendi. Tá. Quer falar, Isabela? O casado é você. Ah, entendi. Me lasquei nesse podcast. Isso aqui é verdade, né? Barbudo, meu pastor, onde você tá? Mas, enfim. Eu acredito que tudo depende da preparação do ser humano para as coisas. Se a mulher se preparou mais, estudou mais, se dedicou mais, naturalmente ela vai ganhar mais. Não tem como, entendeu? Às vezes também, tipo, tem outros casos, por exemplo, o cara quer ser um empreendedor e tá num momento difícil. Naquele momento ele ganha menos. Não tô falando que o homem tem que ganhar menos, não. Mas são escolhas que a gente vai fazendo na vida que vai definindo certas coisas na nossa vida. Entende? Se eu escolhi estudar por um caminho que X, eu vou ganhar X. Se eu escolhi por um caminho Y, eu vou ganhar Y. Eu acredito, aí entra em outra coisa, que isso não interfere quando há acordo. Por exemplo, se lá em casa, eu tenho que usar o exemplo lá de casa, minha vida virou um livro aberto nesse lugar aqui. Lá em casa o dinheiro é dos dois. Se eu ganho, sei lá, R$60, vai fazer parte lá do cofre do compartilhado. cofre compartilhado. As dívidas também são dos dois. Eu comprei um sapato, o sapato é meu. É meu. O Daniel não vai usar meus sapatos. Mas graças a Deus. Claro que não, eu torço pra que não. Porque o pé dele vai fazer um estrago. Mas a dívida, ainda assim, mesmo sendo uma coisa que eu comprei pra mim, a dívida é dos dois. Sim. Então, eu acho que quando há acordo nessa parte, porque tem muito casal que fala, meu dinheiro, seu dinheiro, e vira uma bagunça. E é um problemão, porque se a mulher tá ganhando dinheiro, eu acredito que seja para complementar a renda. Apesar de que aí já entra em outra coisa, que eu acho que a mulher ela tem que ter a liberdade de trabalhar se ela quiser. Porque Deus deixou bem definido os papéis. Até mesmo para dar o castigo lá no Éden, Deus deixou definido o papel. O homem vai comer do suor do trabalho e a mulher vai ter dores ao ter filhos. Então Deus falou, sua área é essa aqui e a sua mulher é essa daqui. Então, Deus deixou bem definido. Mas hoje em dia a gente sabe que é muito difícil. Tanto culturalmente, uma mulher que escolhe ficar dentro de casa, coitada, ela é tida como, sei lá, a contra todas as mulheres. Porque tudo encostada. Isso, e tudo que foi conquistado, ela tá jogando fora, Uhum. entendeu? Todos os sutiãs queimados, todas as coisas, entendeu? É como se a historiadora olhando pra minha cara. Fala isso não, filha! Mas de verdade, toda a história que as mulheres construíram parece que é jogada fora porque uma mulher decidiu ficar dentro de casa. Isso é um problemão. Por quê? Porque, querendo ou não, tem algum momento que nós vamos entrar em filhos. Vamos falar de filhos em algum momento? Eu acho que não. Você acha que não? Então eu vou falar agora. Porque em alguns momentos a gente tem filhos, tem um momento que a gente quer escolher ter os filhos. E é péssimo quando você tá trabalhando, o seu filho. Eu passei por isso. Eu trabalhando e meu filho com outras pessoas. Mesmo cara que seja minha mãe, mãe, eu te amo. Mas
cara, eu quero poder educar o meu filho. Eu quero poder trazer para ele a educação. Coisas que, por exemplo, todo mundo é assim. Tem coisas que os pais da gente fazem com a gente que a gente não quer repetir com os nossos filhos. Vai ter coisas que eu vou fazer com o Luiz que o Luiz não vai querer repetir com os filhos dele. E é assim a vida. A intenção é evoluir e ser mais parecido com Jesus em cada aspecto. Em todos os aspectos, na verdade. Mas, e aí, como é que eu vou conseguir trazer isso pro meu filho, pegando ele 6 horas da tarde na casa de alguém, porque é a hora que eu saio do serviço, sendo que nessa hora já tem que fazer janta, já tem que fazer sei lá o quê, porque no outro dia tem que levar marmita e toda uma correria, toda uma loucura. E que horas que eu vou ter o tempo de passar a educação real pro meu filho, aquilo que eu quero que ele seja, o caminho que eu quero que ele siga. Sabe? Ensina a criança o caminho que deve andar, mas como é que eu vou ensinar com um curto período de tempo? Então, eu Sim. acredito que a mulher tem que ter a opção de querer trabalhar, mas o ser o provedor ainda tá por conta do marido. Sim. Por que que eu cheguei nisso? Porque você começou a falar sobre se a mulher ganhar mais é insubmissão. Não é insubmissão, porque eu acho que vai do caminho que a pessoa tá trilhando. Sim. É o caminho que a pessoa tá buscando fazer. Entende? Eu acho que não é submissão. Mas eu acho que o homem tem que ter uma renda legal para poder ser o provedor. Caso por algum motivo a mulher fale assim, não, entendeu? Não é isso. Tirando, gente, óbvio, as mulheres que precisam trabalhar. Cada caso é um caso. Estamos falando de maneira geral. De maneira geral. Cada caso é um caso. Tem as mulheres que, infelizmente, não têm o apoio do marido, que os pais dos meninos são, né, abençoados de Jesus. Enfim, tô falando de casos, tipo, por exemplo, tipo a minha realidade, que tem o meu esposo, tem eu, tem meu filho, entende? Quando é possível. Quando não é, a gente vai adaptando a realidade que a gente tem, claro. De maneira muito rápida. Eu conheço um casal que a mulher ganha muito mais, mas tipo assim, uma estimativa, eu não sei os números reais, mas uma estimativa, o homem ganha 1.000 e a mulher ganha 10.000. Mas no final das contas, a conta do casal é 11.000. Então, se o cara quiser fazer uma compra que seja mais de R$ 1.000, ele pode fazer, porque a conta do casal é de 11.000 reais. Sim. Eu acredito que vá muito da postura da mulher e da postura do homem, e não sobre quanto os dois ganham. Se a mulher entende que ela precisa ser submissa, submissa é estar submetida a uma missão do marido. Sim. Não é estar menor, mas é estar auxiliando ele no papel que a gente precisa de fazer. Seja esse, às vezes, quando ele estiver mal, a gente precisar de segurar todas as pontas, ou quando a gente estiver mal, a gente ter certeza de que ele vai segurar todas as pontas. Então, eu acredito que mesmo que um cara que ganha R$ 500 por mês e a mulher ganha 5.000, não interessa. Se o cara é homem e vai pegar as coisas e vai... Calma, deixa que eu resolvo. Pronto, acabou. E mesmo que no emprego dele ele ganhe só R$ 500 e vai fazendo um monte de bico, e acaba que, no final das contas, ela tem a carteira assinada de 5.000, mas ele faz muito mais dinheiro. Eu acho que a questão toda é não ficar parado. A Tipo questão assim, toda a questão é não Isso. estagnar. Isso. Porque eu acho que homem não foi feito pra ficar parado. Pra Não, ficar... dá dengue. homem parado dá dengue. Mas Dá eu dengue. acredito que o homem tem que ir pra cima. A mulher, nós mulheres, principalmente no mundo de hoje, a gente tá indo muito pra cima. Aí os homens estão vendo que eles não precisam de ir e eles ficam acuados, eles ficam na deles. Eles ficam com medo da Eles ficam gente, tipo, isso que é verdade. poxa, será que eu posso fazer alguma coisa? Não, peraí, calma lá. Então eu acredito que nós mulheres, a gente precisa de dar espaço para os homens, mas também não é ficar parado esperando uma atitude que nunca vai acontecer. Sim. Tem casos e casos. Eu acho que não vai dar tempo da gente terminar a nossa conversa hoje. Gostaria de pedir parte 2. Já vamos deixar. Eu Você quer a parte também. 2? Já deixa aí falando com a gente. E, gente, para encerrar, né, o nosso programa de hoje, eu queria deixar para vocês uma ideia da mulher de Provérbios. Provérbios 31 vai falar sobre uma mulher que ela era muito forte, ela fazia as coisas, ela trabalhava fora, ela cuidava dos filhos. É o ideal de mulher que nós desejamos ser, né? Nossa. Glória. A mulher acorda cedo. Não ela tem é maravilhosa. Ela carrega peso, porque ela fala que ela coloca peso nos seus lombos e fortalece seus braços. Não, ela acorda de manhã, ela é rica, porque ela dá coisas pra servas. Isso. Acorda antes do sol nascer e vai dar coisas para servas. Isso. Nossa, gente. E aí depois ela vai o quê? Vender todas as coisas. Por quê? Porque ela trabalha empresária! É empresária! Ah, dá licença! A mulher de Provérbios é o nosso exemplo. E eu queria deixar só um versículo aqui que diz que a força e a dignidade dela são os seus vestidos. Aleluia! E é isso. Eu acho que é o que a gente muito falou. A mulher, a questão da mulher é ser mais parecida com o Senhor. Porque cada vez que a gente é mais parecida com Jesus, isso se torna um problema cada vez menor pra gente. Exatamente. Vocês querem dar as considerações finais, Bela?
Kezinha, Carol, Ministério Ideia Map, muito obrigada pelo convite. Eu amo estar aqui com vocês. Essas meninas são brilhantes, elas são meus xodozinhos, tá? Ai, Também gente, te amo, meu pastor, presente. também te amo, Monique, mas né. Muito obrigada, gente, pela oportunidade mais uma vez. Carol. Gente, eu amo estar aqui, de verdade, vocês sabem disso. Uma honra poder dividir a mesa com vocês. E a gente fica melosa no final, né? Ai, que fofinho. Oh. Mas é verdade. E hoje eu falei tudo que eu não falei nos outros podcasts. E graças a Deus a gente tá encaminhado. Eu fico muito feliz com a visão alinhada. E qualquer dúvida, gente, deixa aí pra parte 2, que a gente vai o quê? Já Gente, pegando e comenta muito discutindo parte sobre isso. 2, parte 2, parte 2, por favor. E é isso, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Até o próximo podcast. Tchau. Eu sou muito